No mais recente vídeo, o destacado jornalista Augusto Nunes lança luz sobre a perseguição desenfreada contra Bolsonaro, promovida pelo Supremo Tribunal em aliança com a velha mídia. Nunes revela uma série de arbitrariedades cometidas contra a Constituição, tudo com o claro objetivo de criar uma narrativa para prender o ex-presidente. Em parceria com a equipe da revista Oeste, ele apresenta uma análise impactante do nível de injustiça direcionado a Bolsonaro, enquanto Lula segue cometendo crimes sem punição, evidenciando a corrupção do sistema. Agora, estão usando até mesmo um vídeo da hospedagem de Bolsonaro na embaixada como narrativas absurdas para tentar prendê-lo. Assista ao vídeo completo para acompanhar a análise surpreendente de Augusto Nunes, junto com a equipe de jornalistas da revista Oeste, revelando a verdade sobre Lula, o Supremo Tribunal e as investidas contra Bolsonaro. Antes de prosseguir, peço gentilmente que dedique um momento para deixar seu like, inscrever-se em nosso canal e ativar o sininho para receber nossas atualizações. Seu comentário é fundamental, pois contribui para que mais patriotas tenham acesso a essas informações relevantes. Agradeço antecipadamente pelo seu engajamento. Você fica propagandeando aí que você está defendendo a democracia, impedindo a ditadura, e descobre que o povo está contra você. Acho que você está tomando medidas autoritárias, medidas ditatoriais, então você fica sem discurso. Agora, a resposta do Bolsonaro, que ele responde com simplicidade, é na mosca, né? Por que não conversam com ele sobre a Marielle, depois de 6 anos tentando atribuir alguma culpa a algum Bolsonaro ou algum amigo do Bolsonaro, parente, antepassado, qualquer coisa que ligasse ao Bolsonaro? Por que eles não conversam sobre os móveis? Não houve uma pergunta ao Bolsonaro sobre os móveis. Quer dizer, o Lula chamou o Bolsonaro de ladrão. E os móveis sempre estiveram lá. E aí não há nem crime contra a honra. Agora vamos ver o seguinte, um presidente que é acusado, que isso aí deveria ser motivo de riso em todo o mundo, um presidente que é acusado de molestar uma baleia e que tem como antecessor e atual presidente um sujeito que montou o esquema, o maior esquema corrupto da história, que foi o Petrolão. Quer dizer, como é que pode? Está tudo pelo avesso. Nesse caso, num país pelo avesso, a coisa mais normal do mundo é você procurar uma embaixada. Muita gente no Brasil deveria ter buscado embaixada. Por exemplo, Clériston, que morreu, deveria ter procurado uma embaixada. Se tivesse se fosse minimamente informado, um morador de rua devia ter buscado uma embaixada. Porque ele é chamado de foragido, né, fugitivo. Fugitivo confesso. Confesso. Fugitivo confesso é a dupla lá que está dando um baile na polícia do Rio Grande do Norte, aí, desmoralizando um batalhão de 500 pessoas. Então, eles estão perseguindo o Bolsonaro. Você é perseguido. Falam toda hora em prisão. Alvo de ultimatos. 48 horas. Tá? Por que não 12? 13? 5? O tempo de um jogo de futebol. Por que 48? 72? Tá? Tem 3 dias para responder. O Bolsonaro poderia dizer perfeitamente, olha, eu estava me sentindo inseguro, me perseguem até porque molestei uma baleia. A sorte dele é que não localizaram a baleia. Nem ela prestou conta em alguma ilha do Pacífico, por exemplo. Então é o seguinte, o que a reação ao fato de ele ter ficado, como lembrou assim, podia ficar o tempo que quisesse, numa embaixada, para mim só mostra que vivemos mesmo num regime de exceção. Agora ele deveria responder isso aí. Eu não me sinto seguro. Quem se sente seguro é o ladrão que ocupa a presidência da República. Está tudo pelo avesso no Brasil. Ele fez o que, se ele procurou porque estava se sentindo inseguro, isso é uma amostra de sanidade. Sanidade é o que falta a quem o persegue.
Até porque se colocarmos o quebra-cabeça para mais uma pecinha, né, no estado de exceção, nós estamos falando de um ex-presidente procurando uma embaixada pela insegurança e nós estamos vindo de áudios do Mauro Cid semana passada que já mostram exatamente esse estado de exceção. Perfeito. Uma delação premiada que estava sendo forçado a confessar o que não sabia, delatar o que não sabia e, como ele disse, né, a narrativa está pronta, a sentença está pronta. Então, um fato conversa muito com o outro, do Cid, do Bolsonaro, porque é um estado de exceção. Ontem falamos de uma senhora de 71 anos que se escondeu no 8 de janeiro nos prédios públicos e 14 anos de prisão. Se isso não for um estado de exceção, o que é? Eduardo Bolsonaro, deputado filho de Jair Bolsonaro, contestou o vazamento das imagens do circuito interno da Embaixada da Hungria. Por meio das redes sociais, o parlamentar perguntou quem estaria por trás da divulgação e qual seria o objetivo de torná-las públicas. Abre aspas. Estranho como imagens de um circuito interno de TV de uma embaixada estrangeira vazam e ninguém se pergunta como. Serviço de inteligência de algum país? Hacker a serviço de quem? Por que um assunto do Brasil e Hungria foi vazado de um jornal esquerdista americano? Somos tão ingênuos assim? Fecha aspas. Já o senador Hamilton Mourão contestou a eficácia das medidas de contra-espionagem do governo Lula diante do suposto monitoramento estrangeiro, abre aspas. A pergunta que não quer calar: existe uma operação de inteligência estrangeira monitorando determinadas embaixadas no Brasil? Caso positivo, onde anda a contra-espionagem? Fecha aspas. E nesta segunda-feira, depois da divulgação da reportagem do The New York Times, voltou a repercutir nas redes sociais a visita da ministra da Cultura, Margarete Menezes, à filial brasileira do jornal, em setembro de 2023. Nas imagens, Jack Nickas, autor da reportagem do jornal americano, aparece cantando e dançando ao lado da ministra de Lula. Oi, gente. Então, estamos saindo aqui do New York Times, viemos aqui no prédio do jornal, uma conversa muito bacana com Jack Nickas, que é o correspondente do New York Times do Brasil. A conversa foi super agradável, falamos das políticas públicas do nosso ministério, do governo do Brasil, das políticas da cultura para esse novo mandato do presidente Lula. Então é isso aí, um beijo para todo mundo, estamos aqui trabalhando. Happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you, New York Times, happy birthday to you. Yeah! Que boa! Bom, Silvio, desde ontem essas imagens aí voltaram a circular nas redes sociais e trouxemos aí a oposição contestando o vazamento aí dessas imagens da Embaixada da Hungria, tanto o deputado Eduardo Bolsonaro quanto o senador Hamilton Mourão. Como jornalista, eu tenho vergonha dessa imagem que a gente acabou de exibir agora. Eu sinto vergonha, alheia, inclusive. Olha, já... ontem nós falávamos aqui quem vazou, por que vazou, com que intenção e como vazou. É claro que isso é um assunto importantíssimo. Aliás, fosse uma outra pessoa flagrada, vamos usar o verbo que eles estão utilizando na velha imprensa desde ontem, fosse outra pessoa, isso já teria se tornado uma crise diplomática. Não tenho a menor dúvida. Se fosse uma autoridade do governo federal, por exemplo, um ministro de Estado, já teria sido uma crise deflagrada internacionalmente. Mas como é o presidente Jair Bolsonaro, então é melhor chamá-lo de fugitivo, de ex-presidente em fuga. Olha, nós vamos repisar aqui um ponto, porque isso é crucial. A única pessoa para quem o presidente Jair Bolsonaro deve satisfação de onde ele dormiu se chama Michele Bolsonaro. Ele só deve satisfação para a esposa dele. Ele não tem mandato. O presidente Jair Bolsonaro foi a uma embaixada e poderia ser qualquer embaixada. Não é porque é a embaixada da Hungria. Mas a Hungria é liderada pela extrema-direita, porque essa é a narrativa da vez que vocês estão acompanhando na velha imprensa. Uma velha imprensa que faz torcida há mais de um ano para que o presidente Jair Bolsonaro seja preso. E aqui fica uma pergunta: o que viria depois?
O que viria depois para esses militantes de redação que querem a prisão do presidente Jair Bolsonaro? Quem seria o próximo? Será que seriam como alguns colunistas de jornal andaram escrevendo por aí? Depois tem de pegar todos os outros? Bom, então eu acho que são 58 milhões de pessoas, no mínimo, para fazer uma conta por baixo. Como bem lembrou o Piotr, a última manifestação nas ruas mostrou de que lado o brasileiro está. Né? E aí, Piotr, o pessoal no chat perguntando aí, quem teria vazado aí essas imagens do circuito interno da embaixada, a serviço de quem, a quem interessa? Que, Paula, eu vou pegar essa frase do que disse aí o senador Mourão. A vulnerabilidade de uma embaixada de um país em Brasília, com quem o Brasil tem boas relações, as imagens sendo vazadas assim, ou seja, o quão vulnerável é a segurança brasileira e o quanto que o governo deixa de oferecer de qualquer forma a todas as embaixadas, porque o Brasil não quer a sua embaixada seguramente estando vulnerável, ser vulnerável em qualquer outro país, por força maior de uma segurança deficitária naquele outro país. Isso vai piorar ainda mais a imagem do Brasil. A gente já tem um presidente que simplesmente compara a reação de Israel em relação, naquele caso de outubro do ano passado, com o Holocausto, que compara a Ucrânia invadida com a Rússia invasora, ou seja, do ponto de vista internacional, é uma bobagem atrás da outra, mas pior do que uma bobagem, coloca a imagem do país na lama. Mas vamos lá, imagina só o que isso vai gerar agora de preocupação em qualquer outro país que tenha uma embaixada em Brasília. Ele vai pensar o quê da segurança brasileira? Do serviço de contra-inteligência, como questionou o senador Mourão. Isso é grave para o país. Se eles estavam pretendendo usar isso contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, e nós já falamos sobre isso, agora o Brasil vai ter que se explicar, porque eu, se fosse líder de qualquer país que tivesse relações com o Brasil, uma embaixada em Brasília, eu vou fazer uma série de questionamentos ao meu embaixador. Eu chamaria o meu embaixador de volta e diria, escuta, qual é a realidade de Brasília? Dá para mandar algum documento secreto lá? Realmente eu posso, porque, óbvio, documentos diplomáticos são invioláveis. São acordos internacionais, os nossos lá e os dos outros países aqui. Agora, como é que alguém faz imagens assim e divulga? Baseado em quê? Está procurando quem? Um criminoso? É um traficante? Não, nós estamos falando de um ex-presidente que foi lá. Mas pensar na gravidade para o país, para a imagem do Brasil. Se a ideia era criar um problema para Jair Bolsonaro, é o Itamaraty que vai ter que começar a dar respostas urgentes, não só para o cidadão brasileiro. Isso é função desse atual governo. Agora eu quero ver como é que o Itamaraty vai responder a cada um dos embaixadores, obviamente a mando de seus presidentes, dos seus líderes, dos seus primeiros ministros, para dizer, escuta, Brasília é essa bagunça? Alguém consegue fazer imagens dessa forma de dentro de uma embaixada? E isso é vazado assim, com uma naturalidade? Para essa razão, imagina se for no interesse maior estratégico de um país. Vai se colocar muito mais força e empenho. Se para isso vaza, para outras coisas vai vazar muito mais. O Itamaraty vai ter que dar respostas para o mundo inteiro. E, de novo, o Brasil entra na berlinda internacional, por culpa do atual governo. O anão diplomático, que diz o Silvio sempre. O anão diplomático que eles acusavam do Jair Bolsonaro, agora estão tendo que justificar essa vulnerabilidade de segurança. Ana. Foi exatamente o que eu anotei aqui, Piotr. O que aconteceu com a Embaixada da Hungria é um alerta agora para todas as embaixadas. Espera aí, e eu estou sendo vigiado? E aí eu vou além, Piotr, depois da sua brilhante comentário. Nós estamos falando de uma insegurança em todas as embaixadas e com um governo que recebe cartinha de amor do Hamas. Então, deve ter embaixada aí pensando, peraí, além de imagens de um lugar que deveria ser inviolável, não é um território estrangeiro, mas é um território inviolável, como o doutor Vladimir Aras explicou, agora, e se eu não tenho uma boa relação com aqueles países que têm relação com o atual governo do Brasil e que nutrem relações nada
digamos, republicanas com grupos terroristas. O Irã que alimenta o Hezbollah. O Hamas que mandou uma carta de agradecimento, emocionados, ao Lula, depois que o Lula comparou a defesa justa de Israel, defesa de seu povo justa, comparou com o Holocausto, com o que o Hitler fez. Então nós estamos falando de um governo que não apenas tem relações ideológicas próximas com grupos terroristas, mas que agora acende um alerta de espionagem nas embaixadas. Então é necessário que agora, como o Eduardo Bolsonaro colocou, o Congresso faça uma pressão para descobrir. A ABIN não tem nada para falar sobre isso. A ABIN não tem nada para falar sobre isso. O nosso sistema de inteligência, o nosso Congresso precisa descobrir quem vazou, porque nós estamos falando de uma embaixada da Hungria, mas e as outras? Quem mais está sendo espionado? As outras embaixadas que são contra grupos terroristas que têm esse alinhamento ideológico com o governo de Lula. Como é que fica essa situação? Acho que o Congresso, mais uma vez, precisa se manifestar.